Todos os vereadores que estão presentes na casa para vir ao plenário. Convido os senhores vereadores que estão nos seus gabinetes para vir ao plenário. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Olímpio Oliveira para a leitura do versículo bíblico. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Passa a palavra ao secretário para a leitura do expediente. Expediente. Ata, 10ª Sessão Legislativa Ordinária, em 19 de março de 14. 5ª Sessão Legislativa Ordinária, de 19 de março de 14. Correspondências do Ministério do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos. Ofícios 114 de 2014, de senhor Márcio Canielli, secretário de Planejamento. Ofício 3597, do senhor Wellington Roberto, deputado federal, acusando o recebimento de ofício circular número 54. Ofício número 0178 e 0183 do senhor Adriano Galdino, secretário-chefe do governo, encaminhando ofícios. Projeto de lei 051/2014 do vereador Alexandre do Sindicato determina a distribuição gratuita de medicamentos para artrose e artrite reumatoide pela Secretaria Municipal de Saúde. 052/2014 do vereador Lula Cabral denomina o professor João Silveira Cabral uma das ruas de Campina Grande. 053/2014 do Lula Cabral dispõe sobre a implantação do programa Campina Grande Limpa. 054/2014, de autoria do vereador Lula Cabral, dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Sementes Nativas da Caatinga. 055/2014, de autoria do vereador Lula Cabral, dispõe sobre o reaproveitamento de águas pluviais nas escolas públicas municipais. E 056/2014, do vereador do Poder Executivo, dispõe sobre o programa Juro Zero da Agência Nacional de Desenvolvimento do município de Campina Grande da Providência. Lito, senhor presidente. Arquive-se o expediente. Abrimos o pequeno expediente. Eu passo a palavra ao vereador Napoleão Maracajá. Enquanto o vereador não chega, eu vou passar a palavra ao vereador Olímpio Oliveira. Chegou, Napoleão. Senhor presidente, eu vou pedir permissão para fazer a nossa fala aqui da bancada mesmo. Pois não, o Salete tem a permissão, claro. Porque preciso fazer menção a alguns dados que estão aqui no nosso notebook. E algumas pessoas se surpreenderam no último domingo com o Fantástico da Rede Globo, mostrando aquilo que lamentavelmente nós não queremos assistir, que lamentavelmente nós não queremos ter como referencial, mas que lamentavelmente pela incompetência governamental, mais uma vez o nosso Estado foi exposto para o Brasil de forma negativa. Falo da reportagem que o Fantástico fez a respeito da violência urbana em João Pessoa, da violência que assola o estado da Paraíba e que o governo do estado insiste em dizer que é uma sensação
de insegurança de cunho psicológico. Será que todos os institutos que estudam essa matéria estão equivocados? Você vê essa ONG mexicana, mas se você olhar os dados do Ministério da Justiça, se cruzar com os dados do Ministério da Saúde, se verificar, todos os institutos, como bem recentemente eu trouxe aqui, dados da Fundação Getúlio Vargas, estão todos no mesmo sentido. E o governo, ele ainda insiste em dizer que é uma sensação de insegurança psicológica que o povo sente. De que, ao contrário de que todos os institutos sérios desse país dizem, a Paraíba tem reduzido os índices de criminalidade. Eu acho isso muito ruim para o Estado. Porque na hora que você nega fatos reais, você perde a grande oportunidade de enfrentar esses fatos. Na hora que você diz que todos estão errados e você está certo, você perde a oportunidade de enfrentar o problema de frente. E aí nós estamos a poucos meses do final deste governo, e aquilo que ele gerou como expectativa, dizendo que o problema da insegurança na Paraíba era um problema meramente gerencial, e que uma vez investido no governo Rodrigo Ramos, estaria dando uma resposta com a redução drástica desses índices em apenas 6 meses. Nós estamos há praticamente 3 anos e 3 meses e a situação só fez piorar. E por que que isso acontece na Paraíba? Acontece porque não se investe em segurança. Tem polícia quem pode. E política de segurança, quem pode mais ainda. Infelizmente o governador do estado, ele tem investido muito pouco em segurança pública e investido mal. Nós temos hoje uma situação, por exemplo, em Campina Grande, uma situação jamais vista nesta cidade. Antes as delegacias já não funcionavam à noite, mas de qualquer forma ficava lá um permanente, que daria uma orientação a alguém numa hora de aflição. Pois bem, até os permanentes que ficavam tomando conta dos prédios da Polícia Civil à noite em Campina Grande, esses permanentes não existem mais e os prédios estão lá, desabitados. Então, a gente lamenta muito, né, porque ninguém fala disso com alegria. Mas olhando aí, nós temos 249 policiais esperando nomeação e o governo do estado só tem 2 meses para fazer isso. É verdade. Todos os programas, não só de rádio, mas de televisão também, parecem mais, em homenagem ao nosso amigo Zé Cláudio, a patrulha da cidade. Essa é a grande verdade. Então, Pimentel, encerrando. Pois não, vereador. Nós temos 249 policiais treinados, capacitados, que passaram 4 meses na academia de polícia. E estão esperando nomeação. E o governador não nomeia. E daí essa deficiência que nós temos nos quadros da Polícia Civil, que é uma polícia em extinção. A Polícia Civil da Paraíba é uma polícia em extinção, né? Enquanto as outras instituições têm um incremento no seu quadro de profissionais, a Polícia Civil, ela, ao longo da história, tem enfrentado a defasagem do seu efetivo. E isso é lamentável. Obrigado, senhor presidente.
nele. Encerramos o pequeno expediente. Hein? Assim. Vereador Alexandre. Vossa Excelência está com. Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, companheiro Buchada, companheiro de partido, companheiro de bancada nessa casa, Vaninho Aragão, com seu sorriso. Eu não sei porquê, essa casa hoje tem um ar diferente, né, de felicidade. Até Lula Cabral está tão preocupado com a papelada, eu sinto isso também no fundo do seu coração. Eu ouvi atentamente o que o vereador Olímpio Oliveira tratava sobre segurança pública, e aí eu recebi um relato de um jovem, agora há pouco, aqui nessa casa, que sábado e domingo, se eu não me engano, foi um terror no terminal de integração, quando várias crianças foram agredidas por marginais de menor, por mais que a lei queira que eu diga outra frase com eles, menor infrator, né? Para mim são marginais de menor, acobertado por essa lei arcaica, uma lei maldosa, maliciosa, que protege o bandido, Vaninho, e deixa desfavorecido e desprotegido o cidadão, homem de bem. Várias crianças foram humilhadas e algumas até diante das suas próprias mães. Eles chegavam perto da criança, olhava, vereador Vladimir, o vereador chamando disse o jornalista, mas quem sabe, né? E agrediam as crianças do nada, por pura maldade. Pura maldade. Sábado e domingo aqui no terminal de integração. E eu mais uma vez, domingo, assistindo o Fantástico, eu pude ver realmente que a Paraíba vive um momento difícil, estão dizimando os nossos jovens. Estão acabando com a mocidade do nosso país, do nosso Brasil, e em especial da Paraíba. Falta em nosso país homens com determinação de reivindicar que mudem as leis e tenham coragem de chegar no Congresso, põe a cara mesmo para que seja batida e tenha coragem de propor a redução da maioridade. No extremo do extremo, quem sabe até pena de morte, porque hoje se mata por brincadeira. Eu vi aqui lá em Curitiba uma moça num caixa de um supermercado com 16 anos de idade, o seu primeiro emprego, ela entrega os valores para os marginais. E quando eles saem, ela pensa que está resolvido, eles atiram hoje somente para ver a queda. E nós estamos de braços encruzados aceitando isso com a maior naturalidade. Caiu no costume nosso ligar a televisão e ver, mataram fulano, decapitaram uma pessoa. Nós podemos achar que alguém está em sã consciência, ou que essa pessoa tem condições de viver no meio da sociedade, quando mata alguém, tora os braços, arranca as pontas dos dedos, toram a cabeça e lança o corpo numa estrada, ou outros reparte a pessoa em pedaços e lança numa avenida movimentada de São Paulo. Em Campina Grande é diferente? Não é não. Campina Grande, depois da desgraça chamada crack, que tem destruído as famílias, tem acabado com os lares. E aí falta estrutura nas polícias nossas, falta coragem governamental de resolver essa situação. Eu não sou a favor da segurança, não. Agora a polícia não pode estar passando a mão na cabeça de marginais, de bandidos, não. Não pode. A violência está aí, todos os dias. E a Paraíba vive um momento difícil. Eu não quero entrar nesse mérito mais, para não dizer que a gente está politizando essa discussão aqui. Não quero. Não irei fazer isso. De forma nenhuma. Mas ontem, dentro da Universidade Federal de Campina Grande, uma jovem raptada à luz do dia. Sequestro relâmpago. Começa a mudar, né, a modalidade. Antigamente se invadia as casas, agora é... E onde nós vamos parar? E a gente vai ficar de braço cruzado achando que está tudo muito bem?
que a nossa cidade vive um momento maravilhoso no que se refere à segurança pública, que o nosso estado é um paraíso no que se refere à segurança pública. Não, senhores vereadores, eu acho que nós precisamos ter a coragem, a determinação de cobrar. Porque se esse povo resolver ir às ruas, a situação vai mudar. Muito obrigado. Encerrando o pequeno expediente, abrimos o grande expediente pela inscrição, o vereador Miguel Rodrigues. Miguel não está no plenário, enquanto ele vota, o vereador Marinaldo Cardoso. Bom dia a todos, saudando aqui o seu presidente, colegas vereadores. Gostaria de saudar lideranças comunitárias que já se encontram aqui presentes, na pessoa de Sinésio. Eu saúdo todas as lideranças comunitárias que estão já na tribuna de honra e na galeria. E saúdo também os funcionários da casa e os membros da imprensa que aqui se encontram. Senhor presidente, venho nesta manhã de hoje usar o grande expediente e venho tratar de um tema aqui muito interessante, muito importante, que é com relação à habitação de nossa cidade. Eu que faço parte do Conselho de Habitação do município de Campina Grande, que foi recém-criado na atual gestão. Um dos grandes benefícios do prefeito Romero, que teve a sensibilidade de instalar Lula Cabral, o Conselho das Cidades, que não existia e foi instalado. E eu tenho um assento no Conselho, justamente delegado por vocês dessa casa, para que lá o represente. E nós no Conselho nós temos debatido são muitas questões, são muitas peculiaridades que discutimos no Conselho, desde da questão daquelas famílias que estão a precisar de uma moradia digna, até as questões difíceis de como conviver com o problema da habitação. Mesmo com os programas sociais que são implantados pelo governo federal e que a Prefeitura Municipal de Campina Grande tem feito o possível e impossível para que a gente possa firmar convênios com o Ministério da Integração para se construir mais moradias para a nossa cidade, vereador Miguel. Como, por exemplo, os duplexes habitacionais que ao iniciar o governo estava quase de forma parada, mas o prefeito Romero Rodrigues viabilizou formas, meios, para que não fosse paralisada e ela tivesse a sua continuidade, e o qual já foram entregues o Veneziano 1, o 2 e o 3, o Major Veneziano, e agora será entregue o 4. Para que isso acontecesse, foi uma longa jornada. E todos nós sabemos aqui como se procedeu a questão do cadastramento das famílias. Vossa Excelência, eu concedo uma parte a Vossa Excelência, o vereador Alexandre. Vereador Marinaldo, Vossa Excelência traz um assunto muito importante nessa manhã, essa casa. Ontem nós estávamos reunidos com Sua Excelência o Prefeito, e hoje eu pude ouvi-lo também no rádio, em Campina Grande, e só corrigindo quando Vossa Excelência disse o Ministério da Integração, seria o Ministério das Cidades. Isso mesmo, é verdade. O Ministério das Cidades. Obrigado. Que teve à frente um paraibano, e hoje o prefeito Romero, num gesto de humildade, de respeito e atenção, coloca que a presença do ministro e deputado, do então ministro e deputado federal Aguinaldo Ribeiro, ajudou e muito a gestão de Campina Grande no primeiro ano, quando trouxe ao município bastante investimento, e agora, no início de maio, a construção de mais 4.500 casas.
não é? O que vai revolucionar o sistema de habitação no município de Campina Grande. Em nenhum outro município do nosso estado irá ter uma obra tão grande, de uma importância social tão grande quanto é a questão da construção dessas 4.500 casas. E aí mostra, e o bairro não também, a vinda dessas casas não virá apenas o bairro, as casas, mas virá toda uma infraestrutura que será entregue, né, com equipamentos de utilização comunitária já prontos, entregues. Então, o prefeito, aí de parabéns o prefeito Romero, também o ministro Aguinaldo, hoje deputado, pelo empenho, pelo esforço, e diante de tudo isso mostra a organização que conseguiu o prefeito Romero em organizar a prefeitura em tão pouco tempo para conseguir receber esses investimentos que nós poderíamos ter perdido, né? Mas aí distrito industrial naquela região e vai valorizar muito a área, uma área comercial maior, porque dentro disso aí terá um distrito industrial. Eu tive essa semana com o secretário Luiz Alberto, levando também 3 empresas que querem aumentar o seu leque em Campina Grande, estiveram lá entregando o protocolo de intenção para expandir os seus negócios, e aí mostra que é geração de emprego, e o prefeito está de parabéns, o secretário também nos recebeu muito bem. Então, Campina Grande tem tudo para avançar daqui a 2 anos, mais 4.000 casas. Essa é uma grande vitória para a nossa cidade, sem contar as 2.600 do Major Veneziano, 1, 2, 3 e 4, como bem falou Vossa Excelência, será entregue agora. É verdade, vereador Alexandre, eu agradeço a Vossa Excelência pela parte, tudo que Vossa Excelência coloca é pertinente, eu concordo, inclusive referendo até hoje a importância de nós termos à frente um paraibano, um campinense, à frente do Ministério das Cidades. Inclusive tivemos a oportunidade de estar lá, de estar em Brasília, em audiência com ele, nos recebeu muito bem, mostrando que tem compromisso com a Paraíba e com essa cidade. O ministro Aguinaldo Ribeiro foi um ganho para a Paraíba e, independente de partido, eu acho que a gente deve lutar sempre para qualquer paraibano que chegue ao ministério, a qualquer ministério, que a gente possa os apoiá-lo. E, voltando à questão habitacional, Vossa Excelência falou, me ajudou até, colaborou com o nosso pronunciamento na casa, da questão das casas do novo empreendimento nas terras de Aloysio Campos. Da importância que foi a compra de 900 hectares, que melhorou, deu a condição, viabilizou com que Campina deu um passo à frente para a questão de indústria, para melhorar a questão de habitação e muitas outras coisas que ali vai se vir. Mas quando eu falava a questão de estar no Conselho das Cidades, de muitos problemas que nós enfrentamos problemas com famílias que estão hoje, famílias que deixaram de ser contemplado já no Major Veneziano, porque estão com dificuldade que se esbarra pela questão do cadimútil. Cadimútil é o cadastro nacional de mutuário. Pessoas que, quando se recebe doação de uma casa, ou que já se tem um imóvel, então ela está no cadastro nacional do mutuário. E nós, lamentavelmente, estamos com 1.500 famílias com nome negativado no cadastro do mutuário sem ter recebido a sua residência. E deixando bem claro, é bom deixar claro porque o governo Romero Rodrigues, ao chegar à prefeitura, herdou uma ocupação lá no bairro do Pedregal, dos duplex, que seria para os moradores do canal, a ocupação lá do São Januário, a ocupação, o vereador Bruno Cunha Lima sabe muito bem disso, que o bairro da cidade, o qual ele tem atuação lá, que aquelas residências seria para esse pessoal. E elas foram ocupadas, mas vejam bem, se elas foram ocupadas antes do pessoal receber a casa, por que elas entraram no cadastro único?
Por que elas estão no cadimútil? Então aí fica a pergunta no ar. Então, existem famílias que ainda não têm conhecimento, que estão no cadastro do mutuário, nacional do mutuário, e não sabem por que lá entraram. Não sabe por que lá entraram, porque só se entra no cadastro nacional do mutuário quem já recebe a casa. E eles não receberam, essas famílias não receberam. Então estão prejudicados. O vereador Metuzelá, bom dia. Saúdo. Então, pessoal, nós temos um problema a ser resolvido. São 1.500 famílias prejudicadas. E depois eu quero até me acostar ao vereador Bruno Cunha Lima, que é advogado, para que possa, inclusive, junto conosco, nos dar uma luz para vermos como nós vamos resolver essa questão dessas 1.500 famílias que estão em situação difícil, famílias inclusive carentes, família com filhos, com uma quantidade de filhos numerosos, famílias com baixa renda, famílias que estão hoje, muitas delas nem Bolsa Família, nem Bolsa Família tem, e estão hoje à mercê de não ter sido contemplado nenhuma casa do Major Veneziano, nem a perspectiva de também receber casa no novo empreendimento que o vereador Alexandre falou, aqui agora há pouco, que é lá do Velame. Então nós estamos com essa dificuldade, vereador Lula. E muitas outras coisas, o tempo já se encerrou, mas eu quero dizer que voltarei a esse tema de habitação, já que é um tema muito vasto, é um tema que já discutimos em Brasília na conferência, é um tema que sempre estamos discutindo no Conselho, e é um tema que volto a dizer, é preocupante, mas ao mesmo tempo, mesmo com essas preocupações, fica a alegria aqui, vereador Alexandre, conforme Vossa Excelência falou, que o prefeito Romero está de parabéns, porque será um dos prefeitos que ficará na história de Campina Grande, o prefeito que mais conseguiu moradias para essa cidade, unidades habitacionais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marinaldo. Pela inscrição, o vereador Miguel, o senhor foi chamado, não estava no plenário. O senhor vai querer fazer uso da palavra? Não, declina. Então, pela inscrição no grande expediente, vereador Lula Cabral. Senhor presidente Murilo Galdino, senhores vereadores, assessores, imprensa aqui presente, galeria, senhora presidente, vereadora não está, né, Ivonete, mas gostaria de tratar de forma breve sobre dois assuntos de grande relevância social e interesse público. O primeiro trata-se da problemática da escassez de água vivida em nossa região. O segundo destacará a matéria de nossa iniciativa, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o município de Campina Grande. São sérias as expectativas advindas dos prognósticos técnicos acerca da crescente escassez de água na região em relação ao semiárido da nossa região, principalmente no compartimento da Borborema, onde já se faz sentir o prenúncio de um colapso sem precedentes na história. Dos fatos chegam a desmentir as melhores previsões da Agência Nacional de Água. É verdade que, segundo o relatório da ONU de 2013, vereador Rodrigo Ramos, a cada 10 anos o processo de desertificação, vereador Napoleão e vereador Orlandino, relatório da ONU 2013,
A cada 10 anos, o processo de desertificação avança no mundo numa cifra de 2%. Algo que vem sendo observado desde 1950. E o Nordeste brasileiro está inserido nesta realidade de forma inescapável. Esse momento, o relatório dá conta que no ano de 2050, vereador Bruno Cunha Lima, que no ano de 2050 a demanda mundial de água aumentará cerca de 55%, principalmente devido às maiores necessidades de produção, que serão de 400% superiores às de hoje. Ao mesmo tempo que esta data, a geração de energia térmica exigirá 140% a mais de água do que atualmente. E o consumo doméstico aumentará 130%. Inclusive, antes desta data, nos próximos 15 anos, o aumento da demanda de recursos é significativo. Em 2030, a ONU prevê que o planeta vai precisar de 35% a mais de alimentos, de 40% a mais de água e de 50% a mais de energia. Atentai bem, vereadores, Saulo Noronha, Vaninho e Buchada. Vou repetir. Em 2030, a ONU prevê que o planeta precisa de 35% a mais de alimento, 40% a mais de água e 50% a mais de energia. O relatório indica que o fornecimento de água e energia são interdependentes e pede um melhor reflexo do preço da energia e da água, sem afetar as necessidades básicas dos pobres e dos desfavorecidos. Na atualidade, o principal destinatário da água do planeta é a agricultura, vereador Saulo, que contabiliza 70%, vereador Olímpio, 70% da água toda extraída para o consumo. A agricultura consome 70%. O relatório resultou o impacto negativo dos biocombustíveis, para que os recursos hídricos já estão, os cultivos para produzi-los consomem mais água. Quer dizer que o relatório da ONU indica que o biocombustível não é uma boa solução. Com o avanço do processo de desertificação do semiárido, esses efeitos são mais e rapidamente sentidos por toda essa região do compartimento da Borborema. Diante desse cenário, só resta a nós, como parte significativamente atingida, empreendermos todos os esforços para equacionar o problema de forma inteligente, sem perda de tempo. Atentai bem, enquanto legítimos representantes eleitos pelo povo de Campina, não podemos fugir a esse embate e não podemos ser omissos, vereador Galego do Leite. Não podemos ser omissos. É dever desta casa, vereador Metuselar, somarmos as forças para enfrentarmos essa realidade que está aí. É exatamente por isso que esta manhã venho nesta tribuna conclamar a todos os meus diletos pares para abraçarmos com resolutividade, sem reservas, esta luta pela cristalização de uma consciência ativa de gestão eficiente dos nossos recursos hídricos. Companheiros vereadores, estamos diante, vereador Marinaldo, de uma situação séria. A perspectiva do relatório da ONU
com esse aumento que vai ter significativo, nós temos que assumir, vereador Miguel Rodrigues, nós temos que chegarmos e pedirmos e fazermos jus aos nossos mandatos, para que a gente comece a dar exemplo pelo governo municipal, fazermos alguma coisa nessa direção dos recursos hídricos, não só as campanhas de conscientização de economia, mas também nós temos leis aprovadas aqui sobre captação de água, de chuva nos prédios públicos. Nós temos leis aprovadas por essa casa, vereador Lafite. Nós temos como mobilizar nossa cidade a dar exemplo. Campina Grande sempre foi altaneira, Campina Grande sempre foi a primeira. Vossa Excelência, permito a parte. Permito o primeiro solicitar para o Marinaldo, segundo por Vossa Excelência. Marinaldo. Vereador Lula, Vossa Excelência... Vossa Excelência tem 2 minutos. Eu serei breve na minha parte. Para concluir o raciocínio, né? Vossa Excelência me orgulha muito de sermos amigos pessoal e amigos de partido. Então, Vossa Excelência traz um tema importantíssimo que nós já discutimos muito nessa casa e nos deixa aqui na condição que nós não fomos relapsos, que essa casa não foi relapsa na questão que passamos, com a questão da seca, com a questão do semiárido. Essa casa sempre discutiu esse problema e Vossa Excelência sempre foi pioneiro de trazer o tema para essa casa e dando condição para todos, para que todos mostrassem que essa casa se preocupa com a questão da falta d'água que existe hoje na nossa cidade, das campanhas. Então eu só quero parabenizar a Vossa Excelência e aqui dizer a todos, eu me recordo que em audiências aqui sempre disse que tomava banho dentro de uma bacia e que muitas vezes não é necessário, mas continuo tomando banho dentro de uma bacia e reaproveitando a água na descarga. E esse exemplo tem que ser seguido, é um simples ato. Aquela questão da beija-flor. A beija-flor está fazendo a parte dela e eu estou fazendo a minha. Sei que poderei fazer muito mais, nós podemos, mas vamos fazer isso, tá certo? Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereador Marinaldo Rodrigues. Vossa Excelência, sempre, como sempre ligado. Eu tenho uma absoluta certeza que nós vamos fazer uma campanha aqui, de uma cruzada para dar o primeiro passo. Nós falamos muito, mas ainda não fizemos uma ação significativa. Passa a palavra para o vereador Olímpio Oliveira. Agradeço ao vereador Lula Cabral a oportunidade de poder participar desse debate. Mas Vossa Excelência disse tudo, vereador. Nós já temos leis demais. O que está faltando nesse Estado é vergonha. Vergonha da classe política que decide. Vergonha dos homens que tomam ou que deveriam tomar decisões. Eu não sei o que é que estão esperando, a não ser que estejam esperando o açude secar. Mas é uma apatia tão grande, é uma falta de sensibilidade tão grande, que eu fico a me perguntar, a quem interessa o colapso do abastecimento da água de Campina Grande? A quem interessa isso? Porque essa casa já debateu exaustivamente, está ficando até enfadonho esse debate. E, infelizmente, não consegue transpor as barreiras de Santa Clara, não a Santa, mas da rua. O que se discuta aqui não sai do portão ali. Então eu estou desencantado com a classe política que decide. Não é a classe política que pede, não. Que nós somos pedidores. Mas a classe política que decide nesse Estado, nesta cidade, está totalmente apática em relação a essa iminência do colapso do abastecimento da água de Campina Grande. Obrigado.
Vereador Olímpio Oliveira, muito obrigado pela sua parte. Eu quero dizer que sexta-feira, vereador Olímpio, sexta-feira fui para um debate na Universidade Maurício de Nassau. E lá no debate fiz e registrei a preocupação de Vossa Excelência sobre o projeto de engate rápido da adutora. Registrei a posição do vereador Lafite, também como a preocupação que Lafite teve aqui em relação aos meios, a Semana do Meio Ambiente, e a preocupação também do meu companheiro Marinaldo, lá na Maurício de Nassau. Nós fizemos um debate, auditório cheio, o pessoal está se conscientizando, vereador Marinaldo, da necessidade, Miguel Rodrigues, de discutirmos os termos e tomar providência. Até hoje a gente tem discutido exaustivamente, mas ninguém ainda deu o passo, o primeiro passo efetivo. O prefeito ontem na nossa reunião, ele disse que tem um recurso que vem aí para fazermos alguma coisa. E nós vamos ter que pensar juntos. Não vamos acabar desse negócio de olhar só para o nosso umbigo. Pensarmos juntos, coletivamente, para tomar uma decisão de bancada, uma decisão de poder municipal, para fazermos jus à nossa ação aqui dentro da casa. Não só falar, mas entrar em ação. Muito obrigado, senhores vereadores. Vossa Excelência poderia me conceder rapidinho uma parte? Mas cedo uma parte ao vereador rápido, Alexandre. muito rápido. É só para... Hoje pela manhã eu recebi uma informação, professor Miguel, de um empresário que tem uma fábrica de tijolos lá em Boqueirão. Em Boqueirão. E ele colocava, vereador Marinaldo, que ele solicitou, ele é alguém e tem uma estrutura boa, ele tem uma fábrica de cerâmica, lá ele colocava que o açude, por já estar criando vários barreiros, locais secos, ele fez uma solicitação ao Denox, inclusive eu pedi cópia desse documento, porque ele queria fazer um trabalho, vereador Marinaldo, com as máquinas dele, para tirar aquele material que hoje apenas impede o acúmulo de maior número de água, para que ele pudesse fabricar. E ele disse, olha, não haverá nenhum custo para o Denox nesse trabalho, eu vou patrocinar, eu pago, agora eu quero autorização. Para minha surpresa e para dele, o Denox disse, e não precisava de ação de máquinas. Já tem requerimento aqui nessa casa nesse sentido, eu da votei Comissão do Meio Ambiente. Eu votei um requerimento também, Sim. o ano passado, pedindo que nós colocamos aqui que o Denox autorizasse as empresas que vendem areia, que vendem argila, para que pudesse fazer esse trabalho. Infelizmente... Seria um benefício. Sem nenhum custo para o Estado, né? Nenhum custo para o governo federal. Infelizmente o Denox vai e diz que não pode autorizar quando algo iria beneficiar. A última parte, já que o presidente Murilo permite, o professor Miguel Rodrigues, apesar do tempo estar vencido, mas Murilo, dentro desse coração e gentileza que ele é aqui na presidência, professor Miguel. Vereador Lula Cabral, você representa muito bem o meio ambiente e as questões ambientais da nossa cidade aqui nesta casa. E aproveitando o ensejo que Vossa Excelência faz parte como membro da Comissão de Educação, convido Vossa Excelência para nós fazermos um trabalho, eu como presidente da Comissão de Educação, junto à terceira região de educação e junto às escolas públicas de Campina Grande, nas andanças que nós estamos fazendo pelas escolas, vereador Lula Cabral, observamos o desperdício de água nas escolas da rede estadual de ensino. Torneiras quebradas, banheiros com vazamento, certo? Enquanto essa temática, vereador Alexandre, vereador Saulo Noronha, está sendo discutida por toda a sociedade campinense e pelos municípios que são abastecidos pela bacia do Boqueirão, certo? As escolas não estão fazendo o seu papel, certo? Desperdício constante, 24 horas derramando água, e está na hora, vereador Lula Cabral, das autoridades, dos gestores das escolas tomarem as devidas providências no combate a esse desperdício. Muito obrigado, Excelência. Vereador Miguel Rodrigues, Vossa Excelência conta comigo para irmos às escolas e apresentarmos sugestões para que nós iniciarmos esse trabalho proposto por Vossa Excelência, que é de excelente ideia, certo? Nós temos a absoluta certeza
que dessa casa sairá alguns projetos e alguns programas, mas que a gente tem que dar o primeiro passo, tá? Iniciar. Vereador presidente, muito obrigado pela sua paciência e espero que esta casa se una em torno dos recursos hídricos da nossa cidade. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura das atas. Ata da 5ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, realizada 19 de março de 2014. E ata da 10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª... não é da segunda sessão legislativa, não? Corrigindo. Ata da 5ª sessão legislativa da 2ª sessão legislativa e ata da 10ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande. Lidas as atas, senhor presidente. Arquive-se em discussão as atas. Não havendo ninguém discutir, em votação. Permanece como estão. Os que aprovaram, aprovado por unanimidade. Aí volta esse negócio desse requerimento que o Galego pediu do IPTU. Encerramos o grande expediente. Encerra o grande expediente para apoiar essa galera para a leitura do requerimento de maioria dos autores que foi pedido de destaque. Requerimento de número 301, de autoria do vereador Joséildo Alves dos Santos Galego do Leite, com a assinatura da maioria absoluta desta casa, requer à Prefeitura Municipal de Campina Grande a prorrogação do vencimento do IPTU 2014 com desconto. Requerimento. Em discussão. Um requerimento? Não, requerimento normal. Não. Em discussão, requerimento do vereador Galego do Leite. Para discutir, vereador Metzelar. Presidente, o Galego escutou assim como eu tinha inclusive dado entrada hoje um requerimento idêntico ao dele, retirei, porque o Galego entrou na sexta-feira, mas há um reclame da população nos rádios, pedindo essa prorrogação justamente pela questão da greve dos Correios. E aí eu acho que o vereador Bruno lembra um projeto outrora que nós tínhamos, justamente prevendo a mudança das datas de pagamento de IPTU para após o primeiro trimestre, era nessa intenção, de que os reversos e versos e o que ocorre mais no dia a dia nosso, como vários tributos que são pagos no primeiro trimestre, que a gente tivesse o IPTU pago após o primeiro trimestre. E aí cairia bem, mas aí infelizmente não houve consenso na questão do projeto, mas o requerimento eu acho de valia do Galego. Eu acho que é importante, principalmente no momento que a gente passou de uma greve de mais de 30 dias dos Correios. É só, senhor presidente. Para discutir o autor do requerimento, vereador Galego do Leite. Senhor presidente, quero me inscrever para discutir depois do autor também. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os colegas presentes, que assim que levavam o requerimento de mão em mão, os colegas naturalmente, teve uns que nem leram e naturalmente assinaram. Agradecer na pessoa do vice-líder, vereador Bruno Cunha Lima, foi o primeiro a assinar e parabenizar. E queria deixar registrado, só ilustrar as palavras do vereador Metuzela, que já foi feliz na sua fala, e dizer que a nossa preocupação é que nenhum contribuinte, né, seja prejudicado por conta da greve dos Correios. A nossa intenção tão somente é, né, justamente o benefício, o pouco benefício que a população tem, em geral, com o desconto de 20%, que não seja prejudicado. E gostaria de fazer um registro também, que na sexta-feira, quando escutava os reclames, senhor presidente, e aí ligava de pronto para o vereador Lafite, e ele naturalmente que disse, é verdade, Galego, então pode apresentar, sugerindo, pedindo ao prefeito, né, que seja prorrogado o prazo, não tem problema algum. Então eu queria registrar aqui, né, que
da cota única, exato, com desconto de 20%. Então, queria fazer o registro aqui e agradecer de público ao vereador Lafite também por ter me orientado nesse sentido. E agradecer a todos os colegas que assinaram o nosso requerimento. Era só isso, senhor presidente. Para discutir, vereador Bruno Cunha Lima. Vereador Galego, Vossa Excelência bem registrou, tive a satisfação de ser o primeiro a subscrever o requerimento de Vossa Excelência, porque é de um cunho importantíssimo, né? Nós não podemos esquecer que, a despeito da sanha arrecadadora que todo o Poder Executivo tem, municipal, estadual, federal, na questão do indúbio pau no réu, com perdão da palavra, diferente do que acontece no processo penal, no processo tributário, na dúvida, cobra-se mais. Então, já que nós vivemos esses momentos da sanha arrecadadora dos estados, como um todo, do poder público, vem num grande momento o requerimento de Vossa Excelência pedindo a prorrogação do IPTU com desconto na cidade de Campina Grande, já que todos nós sabemos que, em virtude da greve dos Correios, muitos ainda sequer receberam. Eu, particularmente, recebi meu carnê semana passada, né? Mas eu queria relembrar a Metuzelá que, quando do protocolo de seu projeto, eu também fui um dos primeiros a me manifestar favoravelmente. Porque essa é uma das minhas áreas de atuação profissional, afora a atuação parlamentar, a minha atuação profissional na qualidade de novel advogado, na área tributarista, né, na área tributária. Então, eu fiz questão, inclusive, de tentar ajudar o projeto, não sei se Metuzelá lembra, apresentei, à época, ainda presidente da Comissão de Constituição e Justiça, fiz questão de assinar de meu próprio punho uma emenda ajudando o projeto e vim aqui no plenário discutir favoravelmente entre os colegas, mas, infelizmente, por uma questão de discussão interna aqui no plenário, o projeto foi retirado. E esse projeto estabelecia, Galego, a fixação das datas para o lançamento do IPTU, para que o lançamento fosse feito periodicamente no mesmo período, obviamente, de todos os anos, para que nenhum contribuinte fosse pego de surpresa. Um ano ele poderia ser lançado, dependendo do entendimento do próprio Poder Executivo e do prefeito que estiver exercendo a chefia do Poder Executivo, a liderança do Poder Executivo. Ele pode ser feito em março, pode ser feito em abril, e aí o seu planejamento financeiro, o planejamento financeiro do contribuinte, o planejamento tributário que cada um faz de suas contas, porque início de ano vem IPVA, início de ano vem IPTU, vem tudo isso, e você precisa, material escolar, escola de filho, vem tudo. E você precisa se organizar. Então, por isso, eu inclusive peço, já que nós estamos numa segunda sessão dessa legislatura, Metuzelá, que Vossa Excelência repense a apresentação desse projeto e desde já conta com o meu entendimento favorável, né? Vossa Excelência sempre se destaca, tem um denoto, um cuidado com a sua atuação aqui, e eu já quero deixar registrado que, se porventura venha a protocolar esse projeto novamente para fixar datas para o lançamento do IPTU, né, conta com o meu apoio aqui no plenário e na votação. Era isso, senhor presidente. Ainda para discutir, o vereador Alexandre. Senhor presidente, vereador Galego do Leite, eu não poderia deixar de apoiar e assinar esse requerimento de autoria de Vossa Excelência, até porque entendo que dia 30 é uma data um tanto quanto complicada para quem recebe apenas valores depois do 5º dia útil. E aí, quando Vossa Excelência, com essa sensibilidade de verificar e atender a um pedido da comunidade, encontra o apoio de todos os seus colegas vereadores.
E eu me lembrei hoje, pela manhã, que ouvi alguém reclamando em uma das emissoras de rádio, falava na entrevista com o jornalista Carlos Souza, que aqui está, de que o IPTU foi também muito elevado na sua região, só que eu gostei muito da resposta de Sua Excelência o Prefeito, porque o cidadão mora no bairro do Mirante e estava se queixando por pagar, vereador Bruno Cunha Lima, apenas uma taxa de 200 e alguns poucos reais, né? O prefeito pediu o endereço a ele para ir lá verificar, porque nós sabemos que no município como o nosso, se eu não me engano, são menos de 200 mil unidades habitacionais que pagam o IPTU. Né? Mostra que essas são isentas, né? Com menos de 60. Então hoje todo mundo está fazendo até apartamento com 55 metros de área, 58, para não atingir os 50, justamente tentando burlar também em parte essa questão do IPTU. Então, nós vemos que o IPTU é necessário para qualquer município. No município como Campina Grande não poderia ser diferente, porque é dele que vem a questão. Nós estamos bem atrás de Caruaru, né? Caruaru, 50% segundo o vereador Bruno. E colocando esse assunto, trazendo esse assunto à tona, a gente mostra que quem mora em bairros mais luxuosos de Campina Grande, mais valorizado, tem um valor consideravelmente pequeno, me desculpe a franqueza, porque pagar R$200, eu moro em um bairro, eu considero popular, vou pagar 150. E quem mora num bairro de classe média alta vai pagar R$200 e está achando que é muito. É lamentável essa situação. Eu acho que a prefeitura precisa realmente fiscalizar mais, ampliar mais o leque de fiscalização, para que quem tem grandes imóveis possa pagar realmente aquilo que é devido. Muito obrigado. Só fazendo um adendo, senhor presidente, a fala de Alexandre, eu sei que nós não podemos rediscutir, mas só para acrescentar, foi por esse mesmo motivo que Vossa Excelência deve lembrar que nós pedimos, ainda ano passado, fosse realizado concurso para fiscais de obras e concurso para fiscais de tributos no município de Campina Grande. Já está porque não está aqui, eu sei, cabra. mas aí a outra questão que eu queria falar é em relação à planta de valores do município de Campina Grande. Porque nós arrecadamos 50% do que Caruaru arrecada? Porque nossa planta está defasada. O valor venal do imóvel no registro municipal, o vereador Lafite sabe muito bem disso, está muito aquém da realidade. Então, muitas vezes nós reclamamos porque muitos dos serviços públicos são deficitários, mas na hora de custeá-los, né, o problema é que criou-se no Brasil o entendimento, e natural, isso é natural, por conta dos sucessivos escândalos que ocupam as manchetes do país inteiro, né? Mas eu acho que nós temos que encampar essa discussão, Lula, da atualização da planta imobiliária de Campina Grande, para que nós possamos saber os reais valores venais dos imóveis. Finalizando a discussão, o vereador Marinaldo. Miguel também? Senhor presidente, eu só queria aproveitar para parabenizar o Galego do Leite, subscrevi, como disse ele, sem nem ler, até mesmo ele só quando ele falou no tema, da importância, concordo com as palavras do vereador Bruno, o qual realmente nós estamos com o IPTU defasado, nós precisamos fazer com que a gente se organize para melhorar a arrecadação. E também, Galego do Leite, é pertinente a sua preocupação, mesmo atendendo os reclames, e porque o vereador Metuselar falou muito bem, a greve dos Correios atrapalhou. E outro dado interessante é que os reclames, isso significa um dado positivo. Positivo que o pessoal está querendo pagar. Demonstra que se quer pagar porque está vendo que o executivo, a prefeitura está investindo, realmente o IPTU está indo para a rua, está sendo investido. No ano passado o IPTU, o prefeito Romero conseguiu realizar a obra do jurídico ali, aquele setor jurídico do polo, do complexo jurídico, se conseguiu, e muitos outros serviços foram feitos. Se conseguirmos arrecadar mais, nós vamos conseguir, mesmo sabendo que ainda a arrecadação, por conta do valor,
é aquém e não dá para se investir num serviço ainda melhor do que se precisa. Então vamos trabalhar nesse sentido e parabenizo a Vossa Excelência Galego do Leite pela iniciativa. Vereador Miguel Rodrigues. Eu me acosto ao pronunciamento do companheiro Bruno Cunha Lima. Na realidade, o valor venal dos imóveis de Campina Grande é muito baixo e precisa repensar essa base de cálculo do IPTU para que a prefeitura possa atingir um patamar de arrecadação razoável, para que esse dinheiro possa voltar para os investimentos nas áreas sociais de Campina Grande. Eu quero apenas, Galego do Leite, lhe parabenizar e dizer que você foi muito feliz com a sua propositura de pedir a prorrogação do pagamento do IPTU. Certo? Já foi comentado aqui sobre a necessidade dessa prorrogação em função da greve dos Correios e outros motivos, e até de uma forma de aliviar um pouco, doutor Metuzela, segundo o seu pensamento, o bolso das pessoas, do contribuinte, dos pais de família, em função de toda uma demanda que existe no início de cada ano. Matrícula escolar, material escolar, IPVA, etc. Então, o companheiro Galego Leite está de parabéns e é um anseio, uma necessidade e um desejo da população campinense. Obrigado. Vereador Lula Cabral. Encerrando a discussão. Tá danado. Presidente Murilo Galdino, realmente o requerimento de Galego do Leite traz à baila um assunto que nós temos que tomar providência. Não podemos estar uma cidade com 100 mil habitantes a mais do que Caruaru arrecadando 50% a menos, né? Como foi registrado pelo meu líder Bruno Cunha Lima, e que nós temos a certeza que nós somos conscientes, não podemos sobretaxar o mais pobre, os menos favorecidos, mas podemos fazer uma reaproximação da avaliação dos imóveis, do seu valor venal, para que atingimos uma arrecadação melhor, porque realmente está um pouco inadequada, vereador Saulo Noronha, porque Campina Grande terá a condição de investir mais na sua cidade, na sua comunidade, para podermos atingirmos um patamar melhor de administração pública e de gestão pública. Vereador Galego do Leite está de parabéns, e o prefeito Romero Rodrigues agradece a essa ação de uma oposição que sabe fazer política. Muito obrigado. Proscrito, vereador Lafite. Senhor presidente, falando. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, essa questão do IPTU, o Imposto Preditorial e Territorial Urbano, com muita propriedade, a qual agradecemos, louvamos a atividade, através desse requerimento apresentado pelo nobre companheiro vereador com assento nesta casa, nobre vereador Galego do Leite. E isso reflete uma situação em que nós vivemos como éramos diretor de arrecadação na gestão passada. Devido a alguns problemas, nós tivemos essa prorrogação. Então, muito feliz a colocação dele, pedindo para que o Poder Executivo faça com que essa prorrogação exista, para que muitas pessoas que ainda não receberam os seus carnês de IPTU através das agências de Correios e Telégrafos aqui de Campina Grande, devido à greve que aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil, estava acontecendo. Então, muito própria esta atitude do vereador Galego do Leite. Em relação, senhor presidente, nobre vereador Bruno Cunha Lima, em relação à planta genérica, ela está praticamente pronta.
A empresa está praticamente pronta para entregar este trabalho. Só um dado para saber, vocês, quanto está defasado o nosso IPTU de nossa cidade, eu tiro pela minha casa. Pela planta genérica nova, proposta, o meu IPTU era para me pagar R$ 2.500. Hoje eu estou pagando R$ 174. O valor venal da nossa casa, isso eu tiro o exemplo da minha casa, uma casa modesta simples, mas que era pela planta genérica, pelo valor venal, que é o correto, pela valorização imobiliária que hoje se faz em Campina Grande, era me pagar R$ 2.500, Napoleão Maracajá. E hoje veio para me pagar com desconto R$ 174. Só outro dado, a agência do Banco Itaú em Campina Grande era para pagar R$ 13.000, 13 a 14 mil, paga hoje R$ 1.000 e poucos de IPTU. Então está totalmente defasada, por isso que a prefeitura ela não arrecada o suficiente, porque com esse dinheiro do IPTU é que o prefeito terá condições de fazer as melhorias na nossa cidade. É através da arrecadação desse IPTU. Então louvo, parabenizo o nobre vereador Galego do Leite por esta iniciativa. Muito agradecido. Ainda para discutir o vereador Napoleão Maracajá. Oi. Queria inicialmente parabenizar o vereador Galego pela iniciativa e escuto atentamente as reflexões do vereador Laffitte, mas eu não poderia deixar de emitir a minha preocupação, primeiro com relação ao aumento do IPTU. Eu concordo que há distorções. Agora, Laffitte, primeiro, se o município quer melhorar a arrecadação, precisa da transparência ao destino do IPTU. É muito abstrato, amigo, colocar uma placa lá e dizer aqui está, ou aqui estão os recursos do IPTU. Quem prova que está ou que estão? Não há transparência na destinação dos recursos do IPTU, assim como vários outros. Então, é blá 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 querer cobrar eficiência na arrecadação quando não se tem transparência na destinação. Nenhum contribuinte vai ter motivação para contribuir se não tiver claramente, Laffitte, a destinação. Eu penso, inclusive, que seria muito lícito para o município colocar em cada placa que determina, que tem obra, que tenha recurso do IPTU, determinar o valor preciso de contribuição do IPTU naquela obra. Custava nada fazer isso e atenderia os requisitos e pré-requisitos da transparência pública. Era só isso, senhor presidente. Eu não tenho os números exatos, mas faço questão de apresentá-los em instantes, vereador, em relação à arrecadação, ao aumento da arrecadação do ano de 2013 em relação ao ano de 2012. O que seria, Galego, se não a confiança do contribuinte em pagar? Ele se sente mais confiável em pagar. Né? Eu não estou falando na presidência. Como líder, mas estou falando no uso na presidência. E quero fazer o registro que se as caçambas, as máquinas foram compradas, o hospital Pedro I foi municipalizado, os serviços do hospital Dr. Edgley, né? Lembrando que a arrecadação, o Rodrigo sabe muito bem disso, a arrecadação do IPTU é uma arrecadação não vinculada. Os recursos não são vinculados a um determinado serviço. Portanto, cabe o uso, é um dos poucos momentos em que o poder público tem discricionariedade na hora do gastar, na hora do investir. Porque, ademais,
no serviço público é diferente da vida privada, em que é permitido tudo aquilo que não é proibido. No serviço público só é permitido aquilo que está em lei. Então, em instantes eu faço questão de trazer os números exatos. Mas encerrando a discussão, em votação o requerimento de número 301, de autoria do Galego do Leite. Os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do requerimento. Requerimento de número 3050, de autoria do vereador Marinaldo Cardoso. Requer da Secretaria de Serviços Urbanos, Limpeza e Capinagem nas proximidades da Caixa d'Água do Mutirão do Serrotão, em frente à Unidade Básica de Saúde, Clube de Mães Santa Vitória e da SAB do Mutirão, como também próximo ao Galpão e à creche Vovó Aldalgisa, no mesmo bairro. Em discussão, o requerimento de número 3050 do vereador Marinaldo Cardoso. Para discutir o autor. Senhor presidente, eu não vou discutir o requerimento. Eu sei que tem muitos requerimentos. Eu sei que todos os vereadores aqui têm a prerrogativa de discutir o requerimento, mas eu solicitaria o seguinte: mesmo os requerimentos que fossem lido, apresentado, se pudesse, assim, reduzir a questão da discussão, quer dizer, isso é consensual, que cada um tem a sua prerrogativa. Eu não estou aqui querendo tirar a prerrogativa de ninguém, mas para que a gente pudesse votar os requerimentos de urgência, urgentíssima, exato, e depois os projetos, as resoluções que têm para ser votados. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o requerimento número 3050. Os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem se manifestem. Pela ordem, vereador Marinaldo. Até mesmo porque nós teremos aqui uma sessão especial. Tá certo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao secretário para a leitura em conjunto dos requerimentos do vereador Galego do Leite. Como foram todos discutidos e que nós iríamos fazer a leitura dos requerimentos pela ordem, o de número 3068, de autoria do vereador Galego do Leite, ele requer à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente que disponibilize material de uso próprio para a segurança e ferramentas para os funcionários que estão trabalhando no distrito de Catolé de Boa Vista. Ainda de autoria do vereador Galego do Leite, 3069, requer à Secretaria de Obras a complementação em pedras das ruas Epitácio Pessoa, São Benedito e Padre Cício, todas localizadas no bairro do Pedregal. Ainda de autoria do mesmo vereador, 3070, requer à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente a limpeza de um terreno baldio localizado na rua Severina Pereira de Melo, no bairro de Santa Cruz. O 3071 requer à Secretaria de Obras a construção de uma praça no terreno localizado na rua Severino Pereira de Melo, Santa Cruz. Requer à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente a disponibilização de coletores de lixo para serem instalados no distrito de Catolé de Boa Vista. Lido, senhor presidente. Em discussão, os requerimentos do vereador Galego do Leite. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem se manifestem. Aprovados por unanimidade. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura dos demais requerimentos. De autoria do vereador Marinaldo Cardoso. Requerimentos de número 2951, requer à Secretaria de Serviços Urbanos a revitalização da Praça do Giradouro, da rua Oswaldo Cruz, entre os bairros do Centenário e Pedregal. 3021, requer à Secretaria de Obras a recuperação do asfalto e cobertura de galerias na rua Monjaí Habib, no bairro do Tambor.
de autoria 3048, requer do prefeito Romero Rodrigues a operação tapa-buraco para a pista que contorna a Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. 3049, requer da Secretaria de Serviços Urbanos a poda das árvores das ruas Guarabira, no bairro das Malvinas. 2779, requer da Secretaria de Obras a recuperação do asfalto e cobertura da galeria da Rua Venezuela, no bairro do Tambor. Requer do secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente que seja incluído um quiosque em um ponto de mototáxi na Praça Major Fábio Santos, no bairro de América 3, o qual está sendo construído por esta secretaria. É o requerimento de número 2778. Requerimento de número 011, requer, em caráter de urgência da Secretaria de Planejamento, informações sobre a demarcação dos limites no bairro Jardim Borborema, Antigo Velame e quais suas ruas. 2950, requer da Secretaria de Serviços Urbanos a revitalização da pracinha do bairro do Pedregal, entre as ruas Abel Costa e Estelita Cruz, incluindo um abrigo de mototáxi. 2831, solicita da STTP que placa de sinalização na Avenida Juscelino Kubitschek, limitando em no máximo a velocidade em 60 km em toda a extensão da avenida. De número 2830, requer do prefeito Romero Rodrigues e a STTP sinalização na rua Assis Chateaubriand, nas proximidades das empresas Volvo e Pneumax. 2829, requer da Secretaria de Serviços Urbanos a poda das árvores da quadra de esporte Hilton Mota, na rua Frei Martinho, no bairro da Conceição. 2813, requer moção de aplauso à 12ª Copa da Amizade de Futebol das Malvinas 2013, pelo tradicional evento que engrandece o futebol amador na cidade. 2832, requer da Secretaria de Serviços Urbanos a poda das árvores que fica no entorno do canal de Bodocongó. Lido, senhor presidente. Em discussão, os requerimentos do vereador Marinaldo Cardoso. Não havendo quem queira discutir, Não, para discutir o autor. Senhor presidente, mais uma vez eu só... Vossa Excelência foi quem... Não, Vossa Excelência foi quem pediu para não discutir, mas não, é justamente isso, eu não vou discutir. Se estiver mais algum requerimento da minha autoria, que tire da votação de hoje, porque eu queria que nós votasse as matérias que tem para ser votado de resolução, os projetos, para que a gente possa depois dar início à sessão especial. Não havendo quem queira discutir, em votação os requerimentos do vereador Marinaldo Cardoso. Os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem se manifestem. Aprovados por unanimidade. Ao secretário para a leitura. Não tem mais requerimento. Encerrando o expediente, dando início à ordem do dia, passa a palavra ao secretário para a leitura da matéria em pauta. Cadê a matéria? Ali. Projeto de resolução 06/2014, de vários autores, que altera a redação do artigo 40 da resolução 054 de 2014, que dispõe sobre a renovação da mesa diretora da Câmara Municipal. Parecer favorável. Assinado pelos 3 membros. Resolução. Artigo 1º. O artigo 40 da resolução 054 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. Na eleição para a renovação da mesa diretora biênio 2015-2016, será realizada na sessão ordinária posterior, observando-se os mesmos procedimentos dos artigos anteriores, considerando-se eleitos os que obtiveram o maior número de votos e obedecendo ao parágrafo 1º desta resolução. Parágrafo 1º.
Caberá ao atual presidente ou ao seu substituto legal convocar, estabelecer prazo para a inscrição das chapas e proceder à eleição para a renovação da mesa diretora, convocando sessões diárias, se ocorrer hipótese prevista no artigo anterior. Parágrafo 2º. A posse dos eleitos para o biênio subsequente ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2015, com a assinatura do termo de posse. Artigo 2º. As providências com relação à referida renovação dar-se-á imediatamente após a aprovação dessa resolução. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as posições em contrário. Sala de sessões da Casa de Félix Araújo, subscrito por... Eu tenho para mim que tem 17 assinaturas aqui. 18 assinaturas. 18 assinaturas. Em discussão, projeto de resolução. Para discutir, o vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, eu peço desculpas aos senhores e senhoras convidadas para a sessão especial que nós teremos daqui a pouco para tratar a respeito da dependência química. Mas eu gostaria de discutir projeto de resolução pautado para votação na manhã de hoje. Senhor presidente, me recordo, e hoje eu rebuscava meus alfarrábios e encontrava no blog de Onias Xavier o registro da minha postura no ano de 2009. Em 2009, a eleição da mesa diretora também foi antecipada. E naquele tempo, o vereador Olímpio Oliveira, o vereador Fernando Carvalho, o vereador Antônio Pereira, nós votamos contra a antecipação da eleição da mesa diretora. E a minha postura não muda, Lula Cabral, de acordo com as conveniências políticas, com a mudança do cenário. A minha convicção, a minha coerência, a minha postura, ela é a mesma desde sempre. Qual é a calamidade que nós temos em Campina Grande? Qual é a crise institucional que nós temos a justificar a antecipação dessa eleição marcada para dezembro, daqui a 9 meses, e nós estamos antecipando para hoje a votação e a eleição para os próximos dias. O que foi que aconteceu de sobrenatural? O que é capaz de justificar uma mudança de rumo? O cenário político do Estado mudou. Quem era amigo, hoje agride. Quem não tinha defeito, hoje defeito tem. E aí vem as incertezas do porvir. Me estranha muito o prefeito se intrometer nos assuntos domésticos desta casa, a ponto de reunir sua bancada ontem por horas, para discutir
a aprovação desse projeto, a antecipação da eleição. Qual é o receio do prefeito Romero Rodrigues? Que a partir de outubro nós tenhamos outro cenário da Paraíba? Que outras forças se estabeleçam? Qual é a preocupação a justificar a antecipação dessa eleição? Será que o prefeito Romero Rodrigues não confia no taco do seu candidato? Será que ele está receoso que, de repente, Ricardo Coutinho saia fortalecido das urnas e possa querer, não vou dizer influenciar, mas querer reunir, como o prefeito reuniu ontem a sua bancada? Digamos que veneziano saia eleito das urnas em outubro. Será que essa antecipação tem alguma coisa com isso? Ou estou fazendo conjecturas que talvez só existam na minha cabeça? Mas um fato eu deixo patente. Um fato eu deixo claro. Eu não participo disso. E peço a compreensão dos colegas. Peço a compreensão na exata dimensão do respeito que devoto a cada um dos meus colegas. Não votarei, não participarei dessa, desculpem, dessa manobra. Não vejo a necessidade, não tem justificativa, não tem nenhuma crise institucional, repito, a justificar essa mudança de rumos. É preciso que nós entendamos aquele recado que foi dado nas ruas por esses jovens. Esses jovens não estão contra a Copa do Mundo, absolutamente não. Estão contra a quem desvia o foco das prioridades. Será que a prioridade desse país é a Copa? Não. Será que a prioridade de Campina é a antecipação desse processo eleitoral interno, de interesse exclusivo nosso? Quando eu falo nosso, é do corpo, não meu. Qual é a prioridade de Campina que esta casa deveria estar a discutir, a votar na manhã de hoje? Precisamos fazer um debate sobre a ética das prioridades. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Sei que mais uma vez serei fragorosamente derrotado. Mas não estou aqui para agradar a todo mundo. Não quero permanecer aqui a qualquer preço. E nem prometo que eu não posso cumprir. São os 3 princípios basilares do nosso mandato. Muito obrigado, senhor mandato. Encerrado o tempo do vereador Olímpio Oliveira, ainda continua em discussão. Eu vou discutir só 2 palavrazinhas. Companheiro Olímpio, eu acho que a palavra manobra não é bem-vinda dentro dessa casa. Campina Grande não é a primeira Câmara a antecipar eleição.
Eu vou dar um exemplo da Câmara Municipal de João Pessoa, que no dia 1º de janeiro de 2013 conduziu o senhor Duval Pereira para o mandato de 2 anos, 8 dias depois, vereador Lula Cabral. Foi feita a reeleição, 8 dias depois, a renovação da mesa para o biênio de 2015-2016. E afora, João Pessoa, companheiro Olímpio Oliveira, várias câmaras, eu estou pedindo para fazer um levantamento, vai chegar nas minhas mãos daqui a pouco. Cerca de 40 câmaras já fizeram antecipação da reeleição. Quer dizer que a manobra na Câmara Municipal de Campina Grande é medo do prefeito Romero Rodrigues, como o senhor disse. Não acredito que o prefeito nos reuniu e a primeira palavra na reunião, serei obrigado a dizer, foi dizer que não intervia sobre a eleição da Câmara, que o presidente, junto com os vereadores, que tomasse a decisão. Não indicou nome e disse que não indicaria. Todos que estavam presentes, 17 vereadores que estavam lá. O movimento, vereador Metuzelá, bem lembrado, vem desde o mês de novembro. O vereador Pimentel vinha conversando com seus companheiros e assim sucessivamente fez. Mas para deixar bem claro, doutor Olímpio, o prefeito não há de que ter medo da eleição da Câmara, até porque aquele que chegar para ser presidente, eu tenho certeza que tem a capacidade de conduzir. Não vejo também a diferença de votar hoje, antecipar hoje, e votar 1º de janeiro. Não vejo diferença. Manobra na sucessão política? Não acredito. Eu acho que 3 pré-candidatos que aí estão, o governador Ricardo Coutinho, o ex-prefeito Veneziano Vital do Rego, o senador Cássio Cunha Lima, não há de que ter medo. São 3 grandes homens que estão a disputar o governo do Estado e não irá meter medo, nem há de intervir, companheiros, dentro da casa do Félix Araújo. Sinceramente, só para dizer ao senhor que o prefeito não está nessa composição, porque esse nome foi trabalhado, vinha sendo trabalhado pelo companheiro vereador Antônio Alves Pimentel, pessoa que, eu digo, extremamente confiança, seus pares, o senhor é um deles que tem certeza que tem a confiança do vereador Pimentel. Eu não tenho dúvida que o senhor não confia na pessoa do presidente Pimentel e dizer da capacidade que ele irá ter para dirigir essa casa. Então, não é medo e não é motivo para que não possamos antecipar, porque outras casas já fizeram. Muito obrigado. Algum companheiro ainda quer usar para discutir? Justificativa só após. Em votação. Os concordarem, levante-se. Os concordarem, levante-se. Os concordaram, levante-se. Os que não concordarem, fique sentado. Eu fiz a votação justamente diferente. 18 votos senhor presidente, contra 1. A votação eu fiz ao meu modo como presidente. Mandei quem concordasse que ficasse de pé. Quem não concordasse poderia ficar sentado. E assim procedeu. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Olímpio Oliveira. Para que não exista dúvida, senhor presidente, eu gostaria que fosse feita a reprodução nominal da votação. Então que justifique, não, que resista o meu voto contrário
Só e somente só. Como é do primeiro secretário essa declaração, então foram 18 votos favoráveis. Isso. E o voto contra do vereador Olímpio Oliveira. Muito obrigado. Não havendo mais votação, convocando uma segunda sessão extraordinária, convidando os senhores vereadores para votarmos a matéria em segunda votação. Consultamos as lideranças, se estão de acordo. O senhor concorda, doutor Olímpio? A segunda votação? Vereador Ivonete Lodigério como líder. Concorda a segunda votação? A sessão extraordinária. Abra a sessão extraordinária. Senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Ivonete Lodigério. Eu gostaria que prevalecesse a ordem e a votação da primeira votação para a segunda votação. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os que concordarem, levantes. Os que não concordarem, permaneçam sentados. Aprovado. Abrindo a ordem do dia. Senhor presidente, o senhor esqueceu de dizer o código da Considera votação. aprovado em segunda votação. O código da votação da A segunda resolução. votação. Vossa Excelência esqueceu de mencionar o código de votação da segunda votação. Permaneceu o mesmo número da primeira votação. 18 a 1. Muito obrigado. Com o voto do vereador contrário, vereador Olímpio Oliveira. Muito obrigado. Justificativa de voto do vereador Inácio Falcão. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa presente, sociedade, assessores, funcionários dessa casa, meus cumprimentos a todos. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o vereador Olímpio Oliveira quando usava a tribuna e, respeitando as decisões, o voto e a opinião do nosso companheiro, vereador Olímpio Oliveira, mas discordando de algumas pontuações que foi citada aqui. A reunião de ontem, para que ele fique bem claro, não foi para se tratar com relação à eleição da mesa diretora. Hipótese alguma. Eu acho, senhor presidente, colega vereador Marinaldo, que a gente tem que ter um pouco de ética no que vai falar. Tem que ter a certeza no que vai falar. Não é simplesmente chegar, vereador Alexandre, a um microfone da tribuna, olhar para essa tribuna e jogar palavras que não existem. Isso aqui é um poder, e é um poder que ele também faz parte, e que respeite esse poder. Ele faltou, senhor presidente, que eu quero que conste nos anais da casa, com respeito a este poder, dizendo que este poder estava fazendo manobra para antecipar as eleições. Ora, manobra? Há mais de 5 meses que vem se discutindo a questão da presidência dessa casa? Manobra? Eu não entendo, vereador Pimentel, você que está sendo indicado por esta casa, por estes vereadores que estão aqui presentes, pela grande maioria, vale salientar, a ser reconduzido à presidência dessa mesa, a ser presidente dessa casa. Então eu não admito que um vereador que faz parte desse poder venha querer desmoralizar este poder. Porque aqui não existe vereador ou vereadores. Nenhum tipo de falcatrua e nenhum tipo de manobra para querer fazer coisas escondidas dos vereadores e da própria sociedade. Que já foi discutido isso até através da imprensa. O próprio vereador Pimentel deu várias entrevistas em várias emissoras de rádio. Vocês que fazem parte da imprensa aqui sabem o que eu estou dizendo. Agora, que vem se dizer que é manobra, e chegar e dizer que o prefeito está com medo, se escondendo,
pelo amor de Deus, senhor presidente, eu gostaria aqui de ter muito mais tempo para trazer pontos que o prefeito pontuou na reunião do dia de ontem, que são obras que vai transformar a cidade de Campina Grande. São obras importantes para a cidade de Campina Grande, Saulo Noronha. Você estava presente ontem. O vereador Miguel do Rodrigues estava presente, sabe o que eu estou falando? São obras estruturantes que venham beneficiar o nosso município. Agora dizer que estamos fazendo, estando sendo capazes do prefeito, baixando a cabeça e recebendo ordem de prefeito para a determinação de presidência de Câmara, isso não se tratou, amigo. Isso não se tratou. Portanto, o vereador tem que respeitar o poder que ele representa. Se ele está aqui para representar essa sociedade aí, ele tem que respeitar o poder e essa sociedade que está aqui para escutar a voz deles que estão aqui representando. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, presidente. Antes da justificativa do voto, eu queria pedir a atenção dos companheiros vereadores. Determino de acordo com o que dispõe a resolução 006/2014 os prazos para a eleição da nova mesa diretora desta casa para o biênio 2015-2016. O prazo para inscrições do cargo de primeiro presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, será até às 17 horas do dia 26 de março de 2014. A eleição da nova mesa diretora será realizada no dia 27 de março de 2014, às 10 horas da manhã, no plenário deste poder. Uma correção na contagem dos votos. Só não estava Napoleão não estava não. Isso. Uma correção, foram 20 votos a favor e o voto contra do vereador Olímpio Oliveira. O presidente que aqui vos fala não votou, não tem direito a voto. Só poderei votar em caso de desempate. Não houve empate. E o vereador Napoleão Maracajá não estava no plenário. Para ficar bem claro, está feita esta correção. Parece que seja feito o registro. Ainda para discutir o vereador Metuzelar. Vou justificar voto, presidente. Justificar voto, presidente. A justificativa de voto. Eu quero pedir aos companheiros, 5 vereadores escreveram. Eu vou seguir a sequência, o vereador. Eu passarei logo em seguida para o companheiro que já citei o nome do vereador. O senhor será o segundo a justificar. Para a justificativa de voto, vereador Beto Zelagra. Voto plenamente com o colega Inácio, até porque eu não poderia me furtar na condição de democrata em dizer que não tenho o menor temor de ter votado, vereador Inácio, na antecipação da mesa diretora. Eu acho que manobras, falcatruas, algumas coisas de conchavos ou algo desse tipo. Eu fiz parte do Poder Executivo, eu fui chefe do Executivo e nunca fui favorável a esse tipo de situação. Eu não fui convidado pelo prefeito para a reunião de ontem, eu não fiz conchavo ou algo parecido com nenhum colega vereador. Pelo contrário, quando me posicionei de forma natural, encontrando Pimentel no shopping, e disse a ele: Pimentel, desde novembro que tem um movimento na Câmara para antecipação da mesa diretora. Você é o cara que mais tem mandato, é o cara que mais tem experiência naquela casa, dentre os 23 existentes, porque você não se candidata a presidente também. Foi simplesmente de forma natural. Eu acho, Marinaldo, que a gente corria risco de manobra e contaminação, aí sim, após o período da eleição de outubro, ou se procedesse essa eleição no período do mês de outubro,
quando estará sendo disputado as vagas de deputado, de governador, entre outros. Eu acho que nesse momento e agora a gente está totalmente sem o menor risco de quaisquer tipo de manobra. Então votei em primeiro turno, votei em segundo turno e não tenho arrependimento do voto. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda para discutir o vereador Alexandre do Sindicato. Não, eu vou Justificativa de justificar voto, vereador Alexandre do Sindicato. Senhor presidente, vou só justificar o meu voto, serei muito rápido por conta da sessão especial que teremos. Eu quero dizer que eu me sinto muito tranquilo, é a primeira vez que voto em uma antecipação de eleição de mesa, vereador Inácio, mas me sinto tranquilo e hoje deitarei e dormirei o sono do justo, porque eu não me senti em nenhum momento pressionado ou requisitado para me beneficiar uma antecipação de eleição de mesa, mesmo porque se assim o fosse, não participaria. E veja a tranquilidade da maioria dos companheiros em irmos para uma reunião e ouvir todo um relato do que o prefeito Romero irá fazer no município de Campina Grande e até ainda bem além, ele falar que não iria interferir em momento nenhum na eleição da mesa. Saímos de lá ontem, vereador Metuselar, Vossa Excelência, que é de um outro partido, dizer que nós estamos aqui não brincando de sermos vereador, nós estamos agindo com seriedade. E essa seriedade mostra justamente o compromisso de todos nós reunidos nessa manhã aqui, discutindo além disso outros assuntos, porque quem está nos visitando hoje viu que a gente não só discutiu a eleição, ou a antecipação da eleição da mesa, mas votamos requerimentos, fizemos pronunciamentos importantes na questão da água, na questão da segurança pública, em vários aspectos aqui que nós trabalhamos, né, da habitação. Então essa casa, ela tem discutido inúmeros outros assuntos, sem focar apenas num único assunto, e pode dar a impressão de que aqui estamos reunidos hoje apenas para votarmos a antecipação da mesa, e essa casa não só trabalha com isso. Então eu justifico meu voto dizendo que votei a favor, votei tranquilo e que sairei daqui hoje com a cabeça erguida, sem ter do que me envergonhar. Muito obrigado. Vereador, obrigado, vereador Alexandre. O último inscrito para a justificativa de voto, até porque temos uma audiência pública, queria até pedir aos colegas que as pessoas que estão inscritas nas explicações pessoais abrissem mão de suas falas, por causa da audiência pública. Acho que todo mundo concorda, então pronto. O vereador João Germano para discutir, finalizando a justificativa de voto. Finalizando a justificativa de voto. Senhor presidente, amigos companheiros, vereador Ivanete Ludgero, todos presentes, eu acho que eu já participei de várias campanhas aqui, de várias presidências aqui, né? Eu acho que antecipar eu já participei de umas 3 antecipações de votação aqui desta casa. E Nelson mesmo foi 2 vezes. E eu tenho certeza, doutor Olímpio, que na última vez que Nelson foi candidato para antecipar e foi antecipada, teve o seu voto. Eu acho que sim. Está registrado aí? Eu acho que eu estou um pouco em dúvida, a gente vai procurar nos anais dessa casa e ter o conhecimento. Porque, se eu não me engano, eu acho que anteriormente na votação de Nelson, eu acho que o Olímpio votou a favor da antecipação da votação dessa mesa. Não. Então, eu não tenho conhecimento, doutor Olímpio, mas eu acho que o senhor já passou por essas votações. E tem conhecimento, já passou várias votações aqui. E não é só essa Câmara que está acontecendo isso hoje do Estado da Paraíba. Como já disse, eu acho que mais de 50 câmaras municipais do Estado aconteceu. Então, eu acho que não tem nenhum equívoco. E com certeza, ontem da reunião que nós participamos, a reunião foi tratar da administração municipal. Foi discutido várias ações do seu prefeito, para que nós, da Câmara, tivéssemos conhecimento de algumas outras que está para acontecer. Então, eu acho que a gente tem a liberdade de votar e decidir unanimemente por esta casa qualquer ação que acha que seja contingente. Então, voltamos e, com certeza, vamos aguardar agora a eleição do presidente dessa casa. Muito obrigado.
Encerramos a presente sessão. Agradecer aos colegas que abriram mão das explicações pessoais e por causa da audiência pública. E dizendo a todos que dentro de 5 minutos abriremos a audiência pública para não fazer mais os convidados esperar.